Hello! Vamos entrando, minha gente querida. Aí eu tiro o óculos, né? Eu tiro o óculos. E aí eu quero ler quem entrou, né? Quero ver quem são as pessoas que estão entrando. Aqui já anotaram as coisas que eu quero passar pra vocês. E eu gosto tanto de ouvi-las, de vê-las. E aí eu tiro o óculos, né? Eu tenho dificuldade de enxergar sem o óculos. Então, boa noite, minha gente. Acho que eu vou criar o hábito de fazer toda segunda-feira da noite uma live. Porque eu recebo tanto feedback de vocês, das lives de segunda-feira. Das lives, não das lives de segunda-feira, das lives que eu faço. Eu tenho recebido tantos feedbacks tão legais, tão bons, que eu tô pensando realmente em deixar a segunda-feira como um dia oficial de live pra gente poder se encontrar. Então, olha só, boa noite, olha aí, ó. Sim, live toda segunda. Gente, eu gosto tanto de entrar aqui e conversar com vocês, de encontrá-las, de conversar, de ler o que vocês escrevem. Vocês me mandam tanto os directs depois, me contando uma série de coisas. Eu gosto muito, muito. Então, ó, taca o dedo aí no coração. Taca o dedo no coração. Taca pra subir aí, né, os corações da live. E a gente, então, começar a pedir pro Instagram, né, entregar essa live pra mais pessoas. Levanta aí do sofá, se senta, se apruma, arruma o cabelo, pra gente começar a falar. Se achar necessário, pega papel e caneta. Lembra que eu falo bastante sobre a questão da gente anotar os sentimentos da gente, né? E aí, já entrando num ponto bem importante, eu tinha feito um treinamento do CIS, e aí eu fiz o treinamento do Paulo Vieira, que foi o método CIS, em novembro do ano passado aqui em Orlando. E ó, fiz ontem, concluí ontem, e aí eu fiz de novo, né? E aí eu pensei assim, meu Deus, eu tô indo pra levar o Pedro e a Natália, vou levar um caderno, que eu gosto bastante de anotar, e eu tô indo pra acompanhar o Pedro e a Natália. Mas acho que eu anotei, sei lá, umas 15 páginas de coisa, porque eu gosto muito de anotar. Eu gosto muito, muito, muito de anotar. Eu gosto de anotar os meus pensamentos. Eu gosto de anotar os meus sentimentos. E eu quero que vocês coloquem isso em prática também, tá? Anote também. Quem quiser, então, pegar papel e caneta, anote sentimentos e anote pensamentos e anote sites. E se vier um nome de alguém, anota também, porque isso aí é o teu subconsciente falando contigo. Isso aí tá? O teu subconsciente te trazendo de algumas respostas e muitas vezes tu não tá nem percebendo. Então, vamos lá, papel e caneta. E hoje eu vou compartilhar com vocês 4 coisas, tá? Que eu utilizei ao meu favor para mudar a minha realidade. Então, algumas de vocês talvez saibam, outras não, mas eu trabalho hoje como diretora de vendas da Mary Kay. Eu tenho um time de vendas da Mary Kay, então há 13 anos eu trabalho com a Mary Kay. E também eu comecei a trabalhar como mentora de outras mulheres para outros negócios, né? Então, as coisas de Deus, elas vão acontecendo de uma maneira tão espontânea na vida da gente, que às vezes a gente começa a acontecer e a gente pensa, nossa, o que tá acontecendo, né? Então, eu já tinha feito uma turma de mentoria há 2 anos atrás, foi muito legal. E nesse meio tempo eu acabei de me mudar aqui pros Estados Unidos, que é onde eu tô morando hoje. E aí eu não dei mais sequência nisso e agora eu retomei, né, as mentorias, atender mulheres de outros segmentos, atender mulheres de outras áreas, e tem sido realmente muito legal. E muito do que essas pessoas me procuram e muito do que essas pessoas me pedem como instrução, como um direcionamento, é como elas vão sair do ponto que elas estão hoje, para o ponto onde muitas delas querem chegar, e como eu fiz isso na minha carreira, né? Então eu quero contar pra vocês aqui, gente, a questão da voz, da minha voz, muitas vezes a questão do Instagram, tá? É a questão do Instagram que muitas vezes faz isso. Então, pega aí papel e caneta pra você poder anotar. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas bem importantes. E essas coisas que eu compartilhei, que eu vou compartilhar aqui, eu aplico elas até hoje, tá? Em todos os segmentos da minha vida. Então, primeira coisa, o tema da nossa live é como você vai sair
do seu pior resultado pro seu melhor resultado em 7 meses. E foi isso que aconteceu comigo. Eu saí do meu pior resultado que eu tava tendo na época como diretora de vendas, com os resultados da equipe que eu tava tendo, pro meu melhor resultado, tá? E agora a gente vai começar. Então pega o aviãozinho aqui, manda essa live para qualquer pessoa que tu conheça, que trabalhe empreendendo, para alguém que tu saiba que daqui a um pouco quer mudar os seus resultados, alguém que quer mudar a sua vida profissional, taca o dedo aí no coração, taca o dedo no coração, pra gente poder aquecer bem a live. E agora eu vou entrar no conteúdo, tá? Então, olha só. Primeira coisa, eu tava num momento da minha vida com os meus piores resultados, né? Então, eu tava, na época, como diretora de vendas, eu tinha uma equipe de vendas, aquela minha equipe de vendas tava fazendo um movimento todos os meses de venda e eu tava tendo o meu pior resultado. Mas é um resultado muito ruim, e se eu seguisse nesse meu resultado, com certeza dali a um tempo o meu negócio ele ia quebrar, com certeza o meu negócio ele ia falir, com certeza eu ia perder o meu time de vendas. Então eu tava tendo, na época, um resultado de 11 mil pontos, tá? E o que representava esses 11 mil pontos? Eu tava tirando um salário, um bônus de em torno de R$1.400. Esse foi o pior bônus que eu já tirei em Mary Kay, esse foi o meu pior bônus que eu já tirei como diretora de vendas. O meu time era um time pequeno e eu tava tendo um resultado muito, muito, muito ruim mesmo, tá? Mas quem a Daniele era naquele momento? E aí eu quero muito que você pense, tá, em quem você é hoje. Quem você é hoje? Quem eu era nesse momento? Quem eu era, em que momento que eu tava vivendo? E aí, então, nesse momento, eu tinha 26 anos, eu já tinha os meus filhos pequenos, a Rafa, eu tava trabalhando a questão do desmame dela, que ela mamava no peito ainda. E nessa época, essa Daniele, essa diretora de vendas, que era eu na época, nesse momento, eu não tinha uma rotina, eu não tinha os meus horários organizados, eu não tinha uma rotina de cuidar da minha imagem, eu ia fazendo como dava. E muitas vezes a situação que muitas pessoas vivem. Elas vão fazendo o que dá, elas vão fazendo o que aparece na frente, elas vão fazendo e vão vivendo e vão fazendo e vão vivendo sem ter algumas coisas muito definidas, tá? Então essa Daniele naquele momento era a Daniele que tipo, se aparecer uma cliente eu vou atender, se aparecer uma consultora eu vou treinar, ou seja, eu não tinha estratégia nenhuma, tá, de trabalho, eu não tinha estratégia nenhuma de trabalho. E aqui eu já quero deixar o primeiro ponto da nossa noite, tá? Anote aí. Prazer ladrão. Você hoje tem vários prazeres na sua vida e esse prazer é um ladrão. Eu quero muito que tu anote isso. Prazer ladrão. E eu tinha nessa época um prazer que era um ladrão. Que era o ladrão do meu sucesso. Mas, Dani, ladrão do quê? Ladrão do teu sucesso. Ladrão dos teus bons resultados. Ladrão do teu futuro promissor. Ladrão da vida maravilhosa que tu tem pra viver. E, na verdade, hoje, com certeza, tu tem aí prazeres ladrões na tua vida. Hoje, com certeza, tu tem um ou mais prazeres, que são coisas prazerosas que tu tá vivendo, mas são prazeres que são ladrões. De tudo de mais maravilhoso e incrível que tu pode estar vivendo. E qual era o meu prazer ladrão nessa época? Então, qual era a minha realidade? Gente, eu tô falando de 13 anos atrás, que não tinha Instagram, 13 anos atrás, que não tinha smartphone, 13 anos atrás, para eu poder ligar para as pessoas, tá? Eu ligava para as pessoas para fazer agendamento, para apresentar os produtos, para fazer atendimento. Eu tinha que ligar para as pessoas por telefone, né? Telefone convencional, porque não existia smartphone, como é hoje, esse acesso, não existia WhatsApp, Instagram não existia, ainda era Orkut. Então, nesse período, né, eu tinha o Pedro e a Natália, os meus filhos mais velhos, que eles iam pra escolinha, e eu tinha a Rafinha, que ficava comigo. Então, a Rafa era bebezinha, não ia pra escolinha ainda, e aí a Rafa almoçava, e eu botava ela pra deitar. Ela ia tirar o soninho dela. E aí a Rafa ia tirar o soninho dela, e o que eu fazia? Eu comecei a fazer o quê? Eu sentava no sofá, e aí, então, eu ia assistir video show. Do video show, eu sentava e assistia um pouquinho do Vale a Pena Ver de Novo, as novelas do Vale a Pena Ver de Novo. E do Vale a Pena Ver de Novo, eu caí lá nas novelas mexicanas. Marimar. Au! Quem é do tempo? Quem que já assistiu? Marimar, Maria Mercedes, Maria do Bairro, A Usurpadora. Gente, eu assistia todas. Daqui a um pouco eu dizia assim, Dani, que loucura! Talvez se fosse hoje, eu ia ficar rodando o meu celular
Talvez se fosse hoje, eu ia ficar rodando o meu dedo no TikTok da vida, no Instagram da vida, vendo uma série de outras coisas. Mas todos os dias, o que eu fazia? Os mais velhos saíam pra escola, eu botava a Rafaela pra dormir, e aí eu ia fazer o quê? Eu sentava um pouquinho no sofá. Olha o prazer ladrão. Olha aqui o prazer ladrão. Prazer ladrão. Eu sentava um pouquinho no sofá e eu dizia, eu vou assistir só um pedacinho do video show. E ficava. Aí acabou o video show. Mas eu vou assistir só um pouquinho da novela do Vale a Pena Ver de Novo. Eu vou assistir só um pouquinho. Quando eu ia olhar no relógio, era 5 e pouco da tarde. Meu Deus, 5 e pouco. Daqui a pouco as crianças vão chegar com o pai delas. E aí eu não liguei pra ninguém. Eu não agendei ninguém. Eu não atendi nenhuma cliente. Nenhuma cliente minha veio aqui em casa. Ou seja, não vendi. Ou seja, não fiz o meu negócio. Porque eu fiquei sentada aqui no sofá, vendo, né, as novelas que eu gosto. Ai, era prazeroso, era uma delícia. A Rafaela tava dormindo, eu tinha aquele meu momento pra mim. Eu ficava ali sentada no sofá. Daí eu pensava o quê? Amanhã eu ligo. Amanhã eu faço. Amanhã eu vou contatar. Amanhã eu vou marcar esse atendimento. Amanhã. E o amanhã chegava. Ele chega pra ti, ele chega pra mim. Daí o que acontecia? No outro dia, casa, de manhã, filho, periquito, papagaio. Os mais velhos iam pra escola. Rafinha dormia. E o que eu fazia? Eu sentava na pontinha do sofá e eu dizia, eu vou assistir só um pouquinho. Só um pouquinho. E aí eu sentava ali e eu ia assistir só um pouquinho da novela. Eu ia assistir só um pouquinho do Vale a Pena Ver de Novo. Eu ia assistir só um pouquinho. E aquele pouquinho, quando eu ia ver no relógio, 5 e pouco, as crianças iam chegar ali meia hora, que chegavam 5 e meia da tarde. E aí eu dizia, meu Deus, eu não liguei pra ninguém, eu não agendei, eu não fiz nada. E aí o que acontecia, minha gente? O amanhã, 5 vezes falando o amanhã na semana, acabou. Eu não tinha agendado uma sessão. Eu não tinha feito nenhum atendimento. Eu não tinha vendido pra ninguém. Então, eu tinha um prazer ladrão. Já identifica agora, dá nome pro teu prazer ladrão. E aí aquele prazer de sentar no sofá e assistir tudo isso, ele tava me roubando os meus resultados, as minhas vendas, novas clientes, futuras consultoras. Ele estava roubando tudo que eu podia estar construindo de resultado positivo na minha vida. Então, quem era a Daniele naquele momento? A Daniele, naquele momento, era alguém que estava vivendo um prazer ladrão. Às vezes, tu tá num relacionamento com alguém que aquele relacionamento é prazeroso, mas ele é um ladrão. Porque aquele homem não é o homem certo pra ti. Ele tá roubando a oportunidade de tu encontrar a pessoa certa. Às vezes tu tá sentada comendo um prato de comida gigantesco e aquele prato de comida é prazeroso, mas ele é um prazer ladrão, porque ele tá roubando a tua vida saudável, ele tá roubando uma vida de melhor performance, ele tá roubando a tua barriga tanquinho, aquela comida tá roubando um corpo fitness melhor. Então, olha só, preste atenção, se você não identifica, ai, não, mas eu não tenho nada disso. Observa bem. Por quê? Porque nem todo ladrão, ele de cara faz mal. E aquele prazer de assistir as novelinhas, aquele prazer de sentar no sofá, aquele prazer de ficar ali, eles estavam me roubando uma série de coisas. E se eu continuasse sentada, e se eu continuasse assistindo aquelas novelas, e se eu continuasse exatamente da maneira como eu tava, eu ia ter perdido meu time inteiro. Eu ia ter perdido meu negócio. Eu ia ter falido, eu ia ter quebrado. Então, qual é o prazer ladrão da tua vida hoje? O prazer do ladrão é meia hora na cama. É dormir meia hora, mas tu podia acordar e dar uma caminhada de meia hora. Ou seja, aquele prazer da cama de meia hora é um prazer ladrão. O meu prazer é ficar um pouco no Instagram durante o dia. É um prazer? Mas o que isso tá roubando de ti? O meu prazer hoje, sabe o que é? O meu prazer hoje é ficar assistindo minha série. Tá, mas a tua série, essa série não tá roubando? Daqui um pouco de tu ler um livro? Essa série daqui um pouco não tá roubando a tua oportunidade de tu avançar? E aí, ouve o despertar. Então, todos os dias, agora vem a lapada, agora prepara. Gente, quem precisa ouvir a lapada, taca o dedo no coração aí, porque agora vem a lapada. E aí, todos os dias, eu lá vivendo, né, o prazer ladrão, sem me perceber.
E eu tava lendo a história de sucesso de alguém da minha área. E eu quero que tu anote agora, agora, anota. O nome daquela pessoa que te inspira em resultados profissionais. Anota o nome daquela pessoa que pra ti é um ícone, que te inspira, que tu olha pra vida dela, tá? Que tu olha pra vida dela, anota aí. Anotou o nome? Beleza. E aí eu tava lendo a história de sucesso de uma outra diretora da Mary Kay, na época, tá? Eu tava lendo a história dela. E aí ao ler a história dela, eu falei assim, olha isso. Falei com meu ex-marido, Luciano. Olha a história de sucesso dessa guria. Mas também, gente, essa frase, anote aí, frase do cão pra sua vida. Frase do cão pra sua vida. Mas também, ela não tem filho pequeno. Ela é solteira. Ela não deve ter casa pra cuidar, comida pra fazer. Ela mora numa grande cidade. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a olhar pra aquela pessoa e eu comecei a dizer, mas é que ela, olha aí, vocês estão botando meu nome. Então eu quero que vocês anotem isso, tá? E daqui a pouco, se você olha pra minha vida e diz, mas a Dani, ela dá certo a Mary Kay, porque agora porque ela fala bem, porque ela começou há mais tempo, porque ela começou numa cidade pequena, porque ela começou quando não existia quase Mary Kay, porque ela se comunica bem, porque ela tem um marido que apoia, ela consegue ter os resultados maravilhosos porque os filhos são grandes. Só que isso é totalmente destrutivo. Isso é totalmente destrutivo. Por quê? Porque quando eu olho para uma pessoa que me inspira e eu olho para a vida daquela pessoa que ela me inspira e eu vejo que na vida dela dá certo porque ela tem uma série de coisas que eu não tenho na minha. Olha isso. Eu olhava para Cíntia, que era a diretora, e aí eu olhei para ela não era casada. Ela não tinha filho pequeno. Ela morava numa grande cidade. Ela tinha uma série de coisas que possibilitava ela de ter resultado que eu não tinha na minha. Então, se você, por exemplo, olha pra Daniele Fontana e diz, mas pra Dani Fontana dar certo porque ela começou há bastante tempo, pra Dani Fontana dar certo porque ela se comunica bem, mas eu comecei agora. Eu moro numa cidade pequena, porque eu tenho filho pequeno, os filhos dela são grandes, porque meu marido não apoia, mas o marido dela apoia. Se você faz isso, você simplesmente está entrando num buraco muito perigoso. Um lugar muito perigoso. Entendeu? Por quê? Porque você está fazendo uma afirmação. Qual é a frase? Qual é a afirmação? Isso não é pra mim. E eu quero que você pegue seu papel e sua caneta agora aí. E eu quero que tu pense agora. Presta atenção, se concentra aqui na minha voz. Eu quero que tu lembre agora. Que você escreva agora. Tudo que você diz que não é pra ti. Isso não é pra mim. Então, na época, quando eu olhei pra vida da Cíntia, e aí eu falei que, olha, essa diretora, ela já ganhou vários carros cor-de-rosa, ela já fez várias viagens, ela tem muito resultado. Mas também, ela só tem resultado porque ela não tem filho pequeno, ela só tem resultado porque ela não tem marido pra cuidar, casa, comida, roupa pra lavar. Ou seja, o que eu estava colocando na minha mente naquele momento, isso não é pra mim. Se você olha, eu tô dando meu exemplo porque vocês falaram meu nome, tá? Se você olha, por exemplo, pra minha vida e diz assim, nossa, a Dani, ela tem muito resultado na vida dela, porque os filhos dela são grandes. Ela tem muito resultado porque o marido apoia. Ela tem muito resultado porque ela começou muito tempo. Ou seja, quando tu diz que alguém tem muito resultado por um motivo e tu não tem porque tu não tem, tipo, tu tá dizendo que aquilo não é pra ti, que o sucesso não é pra ti, que o resultado não é pra ti. E aí tu tá alimentando a tua mente com isso não é pra mim. Esses dias eu tava no Brasil recentemente, né, uns dias atrás, e aí a pessoa tava falando assim, meu sonho é morar nos Estados Unidos. Eu disse, então vamos? E aí a pessoa disse assim, não, isso não é pra mim. Aquele carrão maravilhoso não é pra mim. Morar nos Estados Unidos não é pra mim. Faturar milhões não é pra mim. Casar com um cara maravilhoso não é pra mim.
Ter filhos saudáveis, filhos adolescentes bons, não é pra mim. Quais são as coisas que você tem falado que não é pra você? Quais são as coisas que você tem dito pra você? Não é pra mim. Pelo amor de Deus, identifique agora. E eu falava, não é pra mim. Carro rosa, não é pra mim. Ter resultados maravilhosos, não é pra mim. Eu falava. Eu dizia, não é pra mim. Quando eu me separei a primeira vez, quando eu me separei do pai das crianças e fiquei solteira, eu dizia, casamento não é pra mim. Casar novamente não é pra mim. Casar de novo não é pra mim. E eu dizia, não é pra mim. Gente, essa frase é a frase destrutiva pra sua vida também. E eu falava um monte de frases que aquilo não era pra mim. E aí meu ex-marido falou o quê? Nossa, sabe por que Mary Kay não dá certo pra ti? Porque tu pensa pobre, porque tu pensa pequeno, porque tu dorme até tarde, porque tu tá viciada no sofá. Por isso que Mary Kay não dá certo pra ti. E eu senti um ódio, eu senti uma raiva dele. Porque a verdade dói. A verdade dói. Dói muito. E aí eu pensei, que raiva. Mas ele tá certo. Eu tô aqui vivendo uma vida com prazer ladrão. Eu tô aqui o tempo todo dizendo que isso não é pra mim. É verdade, eu tô dormindo até tarde. Ou seja, quando você reconhece, quando você vai lá e diz, é isso mesmo, eu tô preguiçosa mesmo, eu não tô fazendo mesmo, isso aqui tá pouco mesmo. E aí quando ele falou tudo aquilo, eu tomei uma decisão, que no dia seguinte eu já ia voltar a acordar cedo. Ou seja, agir rápido. No outro dia eu já acordei cedo. No outro dia eu já voltei a me maquiar. No outro dia eu já peguei livros pra voltar a ler, pra trabalhar minha mente. No outro dia eu já botei uma meta de venda. No outro dia eu já determinei que eu ia fazer Mary Kay bombar na minha vida. No outro dia eu já tava agindo. Ou seja, se você ouve uma verdade que te dói, se tu ouve alguma coisa que te entristece, não deixa passar. Não deixa passar. Identifica. Pergunta pra ti mesmo. Nossa, isso é verdade? O que essa pessoa tá falando é verdade? Então eu preciso agir. Então eu preciso agir imediatamente. E aí no outro dia eu já comecei a agir. No outro dia eu já passei a agir, voltei a colocar algumas decisões. E aí, na época, eu implementei algo que eu implemento até hoje na minha vida. Talvez essa vai ser uma dica que vai ajudar muito vocês. E aí, na época, eu implementei algo muito, muito poderoso na minha vida, que foi o Só por Hoje. Quem aqui já ouviu falar do programa dos Narcóticos Anônimos? Quem aqui já ouviu falar no programa dos Narcóticos Anônimos? Talvez vocês não saibam, mas foram feitos diversos estudos que mostram que uma pessoa que ela está viciada, por exemplo, em drogas ou álcool, enfim, quando a pessoa ela usa uma substância, ela se viciou nessa substância, uma das coisas que faz com que a pessoa recaia é a ansiedade. Então a pessoa pensa assim, meu Deus, eu comecei agora o tratamento, eu vou levar muito tempo pra ficar limpo, eu vou levar muito tempo pra poder ficar bem de novo, meu Deus, eu tenho vontade de usar e eu quero ficar limpo, e aí a pessoa ela fica, sabe, ela fica naquela ansiedade, ela fica na ansiedade, e muitas vezes essa pessoa ela não tem visão de futuro. E aí a pessoa, ela muitas vezes, por viver essa ansiedade, ela não consegue se manter firme no propósito dela. E aí ela recai. Então, dentro do programa dos Narcóticos Anônimos, foi criado inclusive por um pastor, o programa, um programa só por hoje. Ou seja, se amanhã eu vou recair,
Se amanhã eu vou voltar a usar minha substância, eu não faço ideia. E eu não quero pensar no amanhã, eu quero pensar no só por hoje. Só por hoje. Só por hoje eu não vou usar nada. Só por hoje eu vou ficar limpo. Só por hoje eu vou ficar limpo. Essa é a base do programa de quem faz, né, reabilitação dos narcóticos, dos alcoólicos, né, anônimos. E esse é um programa que funcionou e foi implementado, ele funcionou muito. E aí, na época, eu implementei esse programa na minha vida. Por quê? Tu tava viciada em quê, Daniele? No sofá. Eu tava viciada na novela mexicana. Eu tava viciada em ficar detalhe sem fazer nada. Eu tava viciada em não agir. E aí, o que acontece? Eu implementei na minha vida o só por hoje. Só por hoje eu vou acordar cedo. Só por hoje eu vou me maquiar. Só por hoje eu vou entrar em contato com as minhas clientes. Só por hoje eu vou ler o livro. Só por hoje eu vou vender tantos por dia. Só por hoje eu vou ser muito disciplinada. Só por hoje, ou seja, todos os dias eu determinava uma série de coisas que eu queria agir e implementar na minha vida. E aí eu falava isso, tipo, eu tô cansada, eu não sei se amanhã eu vou conseguir acordar cedo. Se eu não vou conseguir acordar cedo, amanhã eu não faço ideia. Mas só por hoje eu vou acordar cedo. Só por hoje eu vou pra academia. Só por hoje eu vou ligar pra 5 clientes. Só por hoje eu vou fazer stories. Amanhã eu não sei se eu vou fazer stories. Amanhã eu não sei se eu vou fazer live, mas só por hoje. Só por hoje. E aí quando tu trabalha só por hoje, tu compra pra ti, entendeu? Tu toma pra ti algo muito legal, que é um compromisso do dia, que é o compromisso que tu vai implementar agora na tua vida. Então, só por hoje eu não sento nesse sofá. Não sento. Só por hoje eu não vou abrir meu Instagram durante a tarde. Só por hoje eu vou falar do meu negócio para 5 pessoas novas. Só por hoje eu vou criar um conteúdo, eu vou fazer um post. Só por hoje, só por hoje, só por hoje, só por hoje. Amanhã eu não quero nem saber. Só por hoje eu não como doce. Só por hoje eu vou dizer pro meu marido que eu tô apaixonada por ele. Só por hoje eu não vou criticar. Só por hoje eu vou sorrir mais. Só por hoje eu vou ser bem-humorada. Só por hoje eu vou declarar o quanto eu sou uma pessoa abençoada. Só por hoje. Amanhã, Jeová pode voltar e buscar a gente, pode arrebatar com tudo. Mas só por hoje. Então, quando eu começo os meus dias, naquela época, e eu faço isso até hoje, mas quando eu comecei naqueles meus dias, eu fazia o quê? Só por hoje. Só por hoje. Hashtag só por hoje. Entendeu? Então eu já quero que aí você já anote quais são as coisas que só por hoje tu vai fazer. Mas Dani, hoje já são 9:30 da noite. Só por hoje tu vai dormir e antes de dormir tu não vai esquecer de agradecer a Deus pelo teu dia. Só por hoje tu vai botar os teus filhos na cama e tu vai orar abençoando a vida deles. Só por hoje tu vai deitar e vai lá dar um cheiro no cangote do teu marido. Só por hoje tu não vai mexer no celular antes de dormir. Só por hoje tu vai ler um versículo bíblico antes de fechar os olhos. Só por hoje tu vai anotar as coisas mais importantes que tu precisa fazer no teu dia amanhã. E aí tu vai dormir. Amanhã, quando tu acordar, tu vai dizer assim, só por hoje eu vou acordar cedo. Só por hoje eu vou acordar, vou me maquiar. Só por hoje eu vou falar só coisas boas. Só por hoje. Ou seja, a tua concentração, ela te traz para viver o aqui e o agora. O aqui e o agora. Tu vai diminuir absurdamente a ansiedade na tua vida. Porque muito do que a gente fica ansioso é vivendo no amanhã. Pensando no amanhã. Mas amanhã e amanhã, esquece amanhã. Tu vai se concentrar no só por hoje. E aí, quando tu se concentra no só por hoje, no agir hoje, no ficar limpo hoje, no fazer todas as coisas hoje, tu tá concentrado na tua vida agora. Só por hoje, eu vou só elogiar, eu não vou só criticar. Então, quantas coisas tu começa a implementar? E aí, gurias, o que aconteceu?
eu comecei no só por hoje, 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 só por hoje. E aí eu implementei só por hoje eu vou ligar para 5 clientes. Só por hoje eu vou falar com tantas pessoas. E os meus resultados começaram a acontecer. Por quê? Porque eu focava naquilo que eu tinha que fazer naquele dia. Eu comecei a agendar várias apresentações dos produtos. Eu comecei a falar com várias pessoas. Eu comecei a fazer esses agendamentos. Eu comecei a vender. Eu comecei a aumentar a minha equipe. Eu comecei a treinar a minha equipe. E aí eu comecei a fazer o quê? Só por hoje. E aí eu implementei uma coisa muito poderosa na minha vida. Só por hoje. Eu vou focar nas minhas metas. Então lembra que eu falei no início da live pra vocês que eu era uma diretora de 11 mil pontos? Que eu tava ganhando menos de R$1.500 por mês? E aí eu pensei, gente, pega isso que eu vou falar agora. E aí eu pensei na época, meu Deus, quem que eu sou hoje? Eu sou uma diretora que quero crescer. Mas o que não é pra mim? E aí, na época, eu pensei, o que não é pra mim? O que não era pra mim? E aí, o meu time fazia, lembra? Uns 11 mil pontos. E pra mim, a equipe que fizesse, na época, 30 mil pontos, ela já era uma equipe maravilhosa, porque eu tinha uma certeza que meu time nunca ia fazer 30 mil pontos. E aí, eu pensei assim, qual é o resultado mais poderoso que eu possa ter nos meus negócios, com o meu time? E na época, era 70 mil pontos. 70 mil pontos. Então eu pensava assim, se o meu time fizer 70 mil pontos, meu Deus. Nossa, 70 mil pontos é muito fora da minha realidade. 70 mil. Gente, na coragem, eu peguei várias folhas de papel ofício e eu imprimi nelas. Eu escrevi, né, com a minha mão, 70 mil pontos. 70 mil pontos. E eu colei pela casa inteira. Gente, eu colei na frente do vaso sanitário. Sentava pra fazer a opção 1, a opção 2, eu sentava, tava ali na frente do vaso sanitário, 70 mil pontos. Eu colei no teto do meu quarto, eu dormia, acordava, olhava pro teto, 70 mil pontos. Na geladeira, nos corredores, eu morava numa casa, num apartamento que tinha escada, coloquei nas escadas. Eu lembro quando eu coloquei pela casa inteira aqueles 70 mil pontos. E aí, o que aconteceu? Aonde eu passava, eu falava assim, 70 mil pontos. Eu sou uma diretora de 70 mil pontos. Eu sou uma líder de 70 mil pontos. E aí, vinha o quê? Uma vozinha na minha mente. Mentira. Mentira. Tu não é nada. Teu time tá fundado. Mentira. E aí eu falava, eu sou uma diretora de 70 mil pontos. Eu sou uma diretora de 70 mil pontos. Eu sou... E eu falava alto. Eu sou... E eu comecei a declarar muito isso na minha vida. Comecei a declarar. Eu lembro que quando eu coloquei todos esses papéis pela minha casa, o meu ex-marido chegou e disse, que é isso? Meu Deus, tu colou pela casa inteira. E aí o que acontece? Por que tu não cola pela casa inteira? Por que tu não cola pela casa inteira a tua meta? Por quê? Porque as pessoas vão chegar e vão te perguntar: que é isso? Daí tu vai ter que dizer minha meta. Ou seja, é um compromisso público que tu assume na tua vida. Quando tu pega a tua meta e cola pela casa inteira. Eu colei pela parte de dentro do para-brisa do meu carro. Aonde eu ia, aqueles 70 mil pontos me perseguia e eu falava em voz alta, eu sou uma mulher de 70 mil pontos, 70 mil pontos, 70 mil pontos, 70 mil pontos. Então, olha só, vamos construir aqui uma jornada. Primeiro, eu descobri que eu vivia o prazer ladrão, tá? Na minha vida, naquele momento, de ficar sentada assistindo televisão, ok? Então, eu tinha o prazer ladrão na minha vida. 2, eu entendi que eu precisava mudar. Eu mudei imediatamente. E eu apliquei o só por hoje. Só por hoje, o que eu ia fazer no só por hoje. Só por hoje, só por hoje, só por hoje. Apliquei o só por hoje. 3, tá? Eu simplesmente vi... eu identifiquei o que não era pra mim. Que eu achava que não era pra mim. Não, pra mim... Não é pra mim ser 30 mil pontos. Não é pra mim, então eu vou botar mais que o dobro. Vou botar 70. Então, pra mim, 70 era surreal. E aí, pra poder expandir a minha mente, trabalhar na minha mente, forçar minha mente, eu espalhei pela casa inteira os 70 mil pontos. E eu verbalizava isso. Dani, no primeiro mês aconteceu. Claro que não. Não veio 70 mil pontos no primeiro mês, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto. Mas, Dani, por que tu não botou uma meta alcançável? Porque eu queria trabalhar em minha resistência. De crescer todos os meses e não parar até chegar nos 70 mil pontos.
Então eu queria aplicar em mim a resistência de continuar falando. Não aconteceu no primeiro, eu vou pro segundo, 70 mil. Não aconteceu no segundo, eu vou pro terceiro, 70 mil. E aí eu declarava os 70 mil. Só que nesse meio tempo, e agora eu vou te ensinar uma coisa poderosíssima que vai te libertar. Pega isso. Pega isso que eu vou te ensinar agora, tá? E aí o que aconteceu? As pessoas muitas vezes vinham pra minha vida e me perguntavam o que era aquilo. E as pessoas diziam o quê? Ah, eu não acredito, acho que não é possível, é muito longe. Ai, que meta é essa? E aí, quando eu ouvia as pessoas me dizendo, tá? Quando eu escutava as pessoas me dizendo uma série de bobagens, eu fazia o quê? Eu falava assim, nossa, mas por que a pessoa tá falando isso? Meu Deus, a pessoa tá jogando areia no meu negócio. A pessoa tá desacreditada. Meu Deus. E aí eu ouvia tudo aquilo. E aquilo entrava no meu coração. Aquilo me entristecia. Aquilo me fazia mal. Aquilo acabava comigo. Eu chorava porque as pessoas desacreditavam no meu objetivo. E eram pessoas próximas. Muitas vezes familiares. Muitas vezes pessoas muito próximas. Muitas vezes as pessoas que tu mais espera apoio, incentivo. E aquilo ali me fazia muito, muito, muito mal. E aí, o que aconteceu? Eu comecei, então, a pensar, não, eu não posso aceitar isso aí. Entendeu? Eu não posso aceitar. Tipo, as pessoas falando isso, eu tô aceitando. Isso aí tá entrando no meu coração. E aí eu comecei a agir de uma maneira diferente. Então, quando as pessoas dizem assim, nossa, me trazer alguma coisa negativa, eu fazia o quê? Eu rejeito. Eu fazia isso na cara das pessoas. Eu rejeito. Eu rejeito. Eu não vou receber o que tu tá falando. Eu não vou ouvir o que tu tá falando. Eu rejeito. Eu comecei a dizer isso pras pessoas. Eu rejeito. Se tu parar na frente de uma pessoa e a pessoa dizer assim, nossa, mas essa tua meta é muito, tu não vai bater. Se tu pegar e fazer assim na cara da pessoa, olha, eu rejeito. Eu rejeito as tuas palavras amaldiçoadas sobre mim. Eu rejeito a tua palavra maldita. Isso não vai entrar no meu coração. Eu rejeito. Eu rejeito a tua crítica. Eu rejeito a tua comunicação destrutiva. Eu rejeito tudo que tu tá me falando. Eu rejeito. Eu não aceito. Não entra no meu coração. A pessoa vai sofrer um impacto. Por quê? Porque ela tá ali pra falar o que ela quer pra ti. E aí muitas vezes tu age como eu agia. Como é que eu agia? Tu entendeu? Quando eu comecei a me posicionar, e eu lembro que eu comecei a me posicionar lá na família do meu ex-marido, Deus disse, eu rejeito. Eu rejeito. Tipo, as pessoas começaram a levar um susto. E o mais importante, que quando tu rejeita aquilo que as pessoas falam sobre a tua vida, o que acontece? A pessoa, ela aprende e ela vai começar a parar de falar. Então, quando eu ia por aí e eu ouvia algumas coisas, eu falava, eu rejeito. Então, talvez, você vai dizer, Dani, mas é o meu marido. Isso é um desrespeito? Se teu marido falar alguma coisa que não é tão positiva e tu fala assim, eu rejeito, é um desrespeito? Não. Se a tua mãe falar alguma coisa negativa em relação a ti, tu fala assim, eu rejeito. Isso não vai entrar no meu coração. Isso é um desrespeito? Não, não é. É tu dizendo pra pessoa assim, ó, eu não vou acolher, eu não vou aceitar, e a tua palavra, o teu desacreditar, a tua crítica não vai entrar no meu coração. Porque eu acredito na minha meta e eu vou alcançar. Ou seja, o que acontece? Muitas vezes nós, eu falo nós porque eu também vivia isso, muitas vezes a gente vai recebendo, vai acolhendo as palavras desacreditadas, as críticas, entendeu? A gente vai acolhendo um monte de coisa dos outros pra nossa vida. Só que assim, uma pessoa, ela pode vir na minha cara dizer que ela não acredita na minha meta. Mas eu não posso olhar pra ela e dizer assim, eu rejeito. Gente, e faz com a mão, eu rejeito. E quando a pessoa for falar contigo e dizer, eu rejeito, a pessoa vai levar um susto. Eu rejeito, eu não aceito, isso não é pra mim. A tua palavra maldita não é pra mim. Dani, palavra maldita. Se essa palavra, ela não é maldita, ela é o quê? Se tu tá compartilhando com a pessoa um objetivo teu e a pessoa fala alguma coisa ruim, se essa palavra maldita,
Se ela não é maldita, ela é o quê, gente? Ela é o quê? Abençoada que ela não é. Entendeu? Então, como é que eu mudei minha realidade em 7 meses? Primeira coisa, eu identifiquei onde eu tava. E eu identifiquei quais eram os prazeres ladrões da minha vida. Na época, o sofá, a novela, tudo aquilo que eu falei. Daí depois eu pensei, o que não é pra mim? Não é pra mim os 30 mil pontos, então eu vou botar uma meta que eu dobro. O que não é pra você? Dani, não é pra mim o diretorado. Dani, não é pra mim abrir minha loja de roupa. Dani, não é pra mim abrir minha clínica. Dani, não é pra mim. Ah, não é pra ti? Se não é pra ti, é pra quem? Quando a pessoa diz assim, nossa, eu queria muito abrir meu estúdio de nail, meu estúdio de sobrancelha, eu queria abrir minha clínica, eu queria me tornar uma diretora de vendas, mas não é pra mim. Se não é pra ti, é pra quem? Pra quem que é? Então tu precisa começar a dizer, isso é pra mim? Sim. Se é pra mim, eu vou botar os cartazes, eu vou botar as minhas afirmações, eu vou botar tudo aonde os meus olhos possam ver e eu vou falar em voz alta e audível. Isso é pra mim, essa é a minha meta, esse é o meu objetivo. E aí eu comecei a afirmar. Só que ao começar a afirmar, eu precisava agir. E ao agir, o que eu comecei a fazer? Só por hoje. Só por hoje eu ajo, só por hoje eu ligo, só por hoje eu vendo, só por hoje eu faço stories, só por hoje eu vou pra academia, só por hoje eu só elogio, não critico, só por hoje eu vou ter uma noite tórrida de amor com meu marido. Só por hoje. Ó, e palavra tem poder. Eu fiz o curso no final de semana, fiz um curso que eu contei pra vocês do Método CIS, e aí eu sentei do lado de um rapazote, assim, novinho. E aí ele tava me falando que ele tava com... Mulheres, quem tá friazinha aí no casamento, pega essa. Vou contar uma coisa minha pra vocês, tá? E aí ele tava dizendo que ele tava com problema no relacionamento e tal, que ele só tava criticando o relacionamento dele. E aí eu disse assim, tá, mas há quanto tempo tu namora? Né, casado, enfim, dele, não, eu namoro. Um ano e 7 meses eu tava com problema no relacionamento. Daí eu disse assim, tá, mas e o que tu tem? Qual é um dos problemas? Ele disse, na verdade eu tenho criticado muito e eu tenho reclamado muito do meu relacionamento. Daí eu disse assim pra ele, eu vou te dar agora uma estratégia que vai mudar o teu relacionamento. Quem tá aí, ó, a gente tá com mais de 1.200 pessoas, tá? Então, quem tá aí com casamento, namoro, quem a coisa não tá lá, essas coisas, pega isso, tá? Daí, eu falei assim pra ele, olha, recentemente, eu também andava nos momentos bem... Não tava bom meu relacionamento com meu marido, não. A gente tava brigando bastante, a gente trabalha junto e tal. E aí, eu percebi que Daniele, eu tava com uma comunicação na minha cabeça assim, ó. Ai, o Danilo me irrita. Meu Deus, o Danilo me irrita. Danilo me irrita. Ai, o Danilo me irrita. Danilo me irrita. Danilo me irrita. Danilo me irrita. Meu, eu não parava de comunicar isso. Daí imagina, gente, eu comunicando na minha mente, só pra eu ouvir, que o Danilo me irrita. Como vocês acham que eram os meus dias perto dele? Vocês acham que eu tinha vontade de abraçar, de beijar, de namorar, de um monte de coisa? Não. Tudo que o Danilo fazia, o que me acontecia? Me irritava. Tudo que o Danilo fazia, me irritava. E eu, Danilo me irrita. Daí um dia, me caiu uma ficha. Eu disse, como é que eu vou sentir alguma coisa boa por ele se eu tô com essa comunicação destrutiva? Vou mudar agora. Vou mudar. Qual foi a minha comunicação, gente? Qual foi a comunicação que eu adotei? Tô apaixonada pelo Danilo. Sério, tô muito apaixonada. Meu Deus, ele é o homem da minha vida. Eu estou apaixonada. E aí, eu lembro que no outro dia, eu cheguei pra ele e disse assim pra ele, nossa, acordei tão apaixonada. E ele me olhou. Acordei muito apaixonada. Sério, eu tô muito apaixonada. E aí eu comecei a verbalizar. Tô muito apaixonada. Acordei apaixonada. Eu tô apaixonada. Mandar WhatsApp pra ele. Nossa, eu tô muito apaixonada. Tipo, eu tô trabalhando no meu quarto, né? Por esses tempos. E o escritório dele é aqui. Daí, às vezes, eu falo, amor, ele o quê? Ai, tô tão apaixonada. Daí eu vou lá, me levanto. Gente,
O que que vocês acham que aconteceu? O que que vocês acham que aconteceu? Apaixonada, exalando paixão pelos poros. Parece que o Danilo ficou mais bonito. Parece que ele tá mais bonito. Parece que ele tá mais gostoso. Parece que ele tá mais delicinha. Meu Deus, eu fui pro método CIS, eu quase morri 4 dias longe dele. Saudade. Apaixonada. Apaixonada. Por que eu tô apaixonada, gente? Mas recentemente a Daniela só falava. O Danilo me irrita. Qual é a frase que você tem falado pro seu marido? Qual é a frase que você fala na sua mente? Pro seu marido, pro seu negócio, pros seus filhos. Entenderam? Então eu mudei. A testa diminuiu. Que testa, meu Deus. A testa dele, Túlio. Que eu achava a testa dele enorme. Gente, a testa é linda. Eu posso dançar um samba naquela testa. Maravilhosa. Porque eu tô apaixonada. Acendeu o fogo do amor. Mas porque minha comunicação mudou. A minha comunicação mudou. Foi da noite pro dia? Não. Mas foi quase instantâneo. Porque minha comunicação mudou. Então, voltando aqui pra gente... pra eu só concluir essa parte do que eu queria falar pra vocês. Como é que eu mudei? Como é que eu mudei os meus resultados em 7 meses? Como é que eu bati na época a maior meta? E a maior meta não era a meta da companhia pra mim. A minha maior meta era a minha meta de resultados que eu coloquei pra mim. Foi eu entender do prazer ladrão que existia na minha vida. 2, eu pensar e identificar o que não é pra mim e tomar posse e mudar minha comunicação e dizer que aquilo era pra mim. 3, aplicar o só por hoje. E 4, começar a rejeitar. Eu rejeito as falas, as críticas, as palavras malditas das pessoas em relação a mim, ao meu negócio, aos meus resultados. 7 meses depois, eu tava batendo os meus 70 mil pontos. 7 meses depois, eu tinha um resultado incrível. E aí, o que aconteceu? Como eu implementei isso na minha vida, como eu apliquei isso na minha vida, o que aconteceu? O resultado veio. E aí eu botei um outro resultado. Daí eu botei 100 mil pontos. Depois eu botei 110 mil pontos. Daí eu botei o outro objetivo, o outro objetivo, o outro objetivo, o outro objetivo. E todas as vezes que eu coloco um objetivo novo na minha vida, o que eu faço? O só por hoje. O rejeitar as palavras críticas. O avaliar qual é o prazer ladrão daquele momento. Meu Deus, deixa eu ver qual é o prazer ladrão que hoje tá me consumindo, tá me tirando. Ó, a Mari Antônia colocou: tenho criticado a barriga do meu marido diariamente. E se tu começar a dizer assim, amor, que barriga linda, que barriga gostosa, eu te amo com barriga sem barriga, o que tu acha que vai acontecer? Então esses 4 pontos, prazer ladrão, o que não é pra mim, e determinar que aquilo agora vai ser um pouco mais pra mim, o só por hoje e o rejeitar, eu rejeito. Fez com que a minha mentalidade, os meus comportamentos, as minhas ações mudassem da noite pro dia. E automaticamente, o que vocês acham que acontece? Os resultados vieram. Resultados incríveis. E volta e meia, gente, eu identifico. Volta e meia, eu identifico. Deixa eu ver que prazer que eu tô tendo hoje, que tem sido um ladrão dos meus melhores resultados. Deixa eu identificar hoje quais são os prazeres que eu tô tendo. Ai, que gostosinho e tal, mas que tá me roubando. Tá roubando o meu futuro próspero de chegar. Tá roubando a minha conta bancária de aumentar. Tá roubando momentos melhores em família, com meu marido. Você precisa olhar pra sua vida como um todo e identificar. E você precisa também aplicar o só por hoje. Anote hoje quais são as coisas que você precisa fazer só por hoje. Amanhã de manhã já defina quais são as coisas e fale isso só por hoje. Só por hoje. Só por hoje. Você vai treinar o seu olhar e o seu comportamento para você aplicar aquilo que você precisa aplicar naquele dia. Naquele dia. Entende? Naquele dia. O que você precisa aplicar naquele dia. E essas 4 ações
que eu aplico até hoje, me trouxeram os resultados incríveis que eu tenho no meu negócio. Quais delas ou todas elas que você precisa implementar? E quais são as coisas que só por hoje você precisa botar em prática imediatamente? O ano já começou, já estamos em fevereiro, temos muita coisa para fazer. E eu falo para que vocês avaliem quais são as comunicações de vocês e quais são as coisas que vocês precisam mudar imediatamente. E mudar imediatamente. Só por hoje, o que você vai fazer? Levando em consideração que já são 5 para as 10 da noite aí, e aqui são 5 para as 8. E essas 4 ações, elas fizeram muita diferença. Fizeram toda a diferença na minha jornada. Gente, gostaram da live? Amo vir aqui, encontrar vocês. Chaves viradas, hashtag só por hoje. Ai, que legal. Eu vou deixar essa live lá no meu feed por 24 horas. Depois eu vou, desaparecer com ela de lá. E vocês que quiserem, compartilhem com outras pessoas. Ou vocês podem também reassistir. Tá bom, minha gente? Beijos!